Pode? Nós vamos estudar um artigo de novembro de 1866, chamado Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Eu achei muito interessante. Vamos ver se vocês vão achar também. Vamos lá. Quando quiser. Se você começou, está sem som. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Sonambulismo mediúnico espontâneo. A última sessão da Sociedade Espírita de Paris, antes das férias, foi uma das mais notáveis do ano, quer pelo número e pelo nível das comunicações obtidas, quer pela produção de um fenômeno espontâneo de sonambulismo mediúnico. Pelo meio da sessão, o senhor Morin, membro da sociedade e um dos médiuns habituais, adormeceu espontaneamente sob a influência dos espíritos, o que jamais lhe havia acontecido. Então falou com calor, com eloquência, sobre um assunto de alta seriedade e do maior interesse, no qual nos ocuparemos futuramente. A sessão de reabertura da sexta-feira, 5 de outubro, apresentou um fenômeno análogo, mas em mais largas proporções. Havia 13 médiuns à mesa. Durante a primeira parte, 2 entre eles, a senhora C e o senhor Vavasseur, adormeceram, como o senhor Mori, sem qualquer provocação e sem que ninguém nisto tivesse pensado, sob a influência dos espíritos. O senhor Vavasseur é um médium poeta que, com maior facilidade, obtém notáveis poesias, das quais publicamos algumas amostras. O senhor Morin estava a ponto de adormecer também. Ora, eis o que se passou durante o sono deles, que durou quase 1 hora. O senhor Vavasseur, com voz grave e solene, disse: toda vontade, toda ação magnética e deve ficar estranha a esse fenômeno. Ninguém deve falar, nem a minha irmã, nem a mim. Falando da sua irmã, ele designava a senhora C, isto é, a irmã espiritual, pois eles não são parentes. Depois, dirigindo ao senhor Mori, colocado no outro extremo da mesa e estendendo sua mão para ele com um gesto imperativo, proíbo-te de dormir. O senhor Mori, com efeito, já quase adormecido, despertou por si mesmo. Além disso, foi feita a recomendação expressa para não tocar em qualquer dos 2 médicos. O senhor V continuou. Podemos seguir, até aqui ele só está relatando o que aconteceu, né? Vamos lá. Sinto aqui uma corrente fluídica má, que me fatiga. Irmã, tu sentes também? Sim, respondeu a senhora C. Olha, a sociedade é numerosa esta noite, vês? Ainda não muito claramente. Senhor V, quero que vejas. A senhora C, sim, os espíritos são numerosos. O senhor V, sim, eles muito numerosos, são incontáveis, mas olha à tua frente, vês um espírito mais luminoso, com a auréola mais brilhante. Parece sorrir-nos com benevolência. Dizem que é o meu patrono, São Luís. Vamos, caminhemos, vamos até ele, nós 2. Temos muitos erros a reparar. Dirigindo-se ao espírito. Caro espírita, quando nasci, minha mãe me deu vosso nome. Depois eu me recordo. Essa pobre mãe me dizia todos os dias: ó meu filho, roga a Deus, ora ao teu anjo da guarda, ora sobretudo ao teu patrono. Mais tarde esqueci tudo.
A dúvida, a incredulidade me perseguiram. Em meu transviamento, eu vos desconheci. Desconheci a vontade de Deus. Hoje, caro Espírito, venho pedir-vos o esquecimento do passado e o perdão no presente. Ó São Luís. Vamos dar só uma paradinha aqui, só para a gente poder nos situar do que está acontecendo aqui nessa reunião, né? Reunião interessante. Kardec começa relatando aqui que na reunião antes das férias tinha acontecido um fenômeno que esse médium, o senhor Morim, ele havia caído naquele sonambulismo mediúnico, né, segundo ele, provocado pelos espíritos. Ele não foi estimulado por ninguém, não tinha nenhuma outra influência ali. Nunca tinha acontecido isso com esse médium, né, e pelo que demonstra aqui, também não era comum acontecer isso, ou nunca tinha acontecido nas reuniões deles ali. Depois, quando voltam das férias, acontece o mesmo fenômeno com 2 outros médiuns ali, né, que é a senhora C e o senhor Vavavacer. Os 2 caem nesse sono, né? O senhor Moran estava de novo na reunião ali, então ele também entra no processo de sonolência, mas aí o senhor Vavavacer fala para ele que não era para ele dormir naquele momento ali, proibiu ele de dormir, né? E aí começa, então, os 2 apenas, a senhora C, a médium, e esse senhor Vavavacer, começam a conversar entre eles ali e a relatar o que eles estavam vendo no plano espiritual ali naquele momento. Então, onde ele fala que eram incontáveis espíritos que ali estavam, ele identifica São Luís e se aproxima de São Luís para conversar. Então, achei interessante aqui, quando ele relata que a mãe dele havia dito, né, que São Luís era o patrono dele. Isso foi antes, né? Ele era criança, quando a mãe dele já alertava que São Luís era patrono dele. Então, quer dizer, já devia estar aí no planejamento dele, a mãe devia intuir isso de alguma maneira, né, e sei lá, saber que isso ia acontecer daquela maneira, né, que São Luís seria o presidente espiritual ali da Sociedade Espírita de Paris, que eles iam ter contato. Então ele vai lá, se aproxima de São Luís ali emocionado, ele começa a fazer um relato emocionado aqui, pedindo perdão a São Luís justamente por ele ter esquecido daquelas orientações da mãe, ter se afastado em pensamento, né, desse espírito que ele chama de patrono dele. Vamos dizer, uma reunião bem interessante, eles começam a mostrar e a relatar o que eles estavam observando, né, desde o plano espiritual daquela reunião que eles participavam ali. O panorama espiritual ali daquele processo. Ok? Se quiser alguém fazer algum comentário, é só abrir o microfone, tá? Senão a gente vai seguindo. Não, Mário, é só assim. É porque pois não. O sonambulismo sempre me intrigou. Agora ele parece que está ficando mais claro. O médio dorme, mas é um dormir entre aspas, porque ele fala, né? Ele fala, ele percebe. Não é o sonambulismo esse convencional aí, que tem gente que é sonâmbulo, levanta, anda, sei lá, principalmente criança, né? Parece que agora está querendo me clarear. Semelhante ao sonambulismo, por isso que Puigcercur chamou de sono sonambúlico provocado. No caso, foi provocado pelos espíritos, que hoje o pessoal chama de hipnotismo. Alcione? É a hipnose. Aí. Sonambulismo. Sempre tive dificuldade para entender. Porque o indivíduo dorme, né? Ele dorme, mas ele fica, um ponto do cérebro dele fica vigil, junto com o hipnotizador. No caso, o hipnotizador é espiritual. Exatamente. Esse sonambulismo provocado ele era uma prática extremamente comum no magnetismo, né? Eles usavam isso muito, e era onde o sonâmbulo, né? O sonâmbulo passava aí a fazer receitas, então ele expressava o próprio espírito dele, ou ele expressava, ou ele trazia alguma informação de algum espírito que estava lá com ele. Então isso era bastante comum no magnetismo ali, né, de Mesmer e Companhia Limitada. Pode falar, Mané. É o senhor Antônio que vai falar. Pois não, chefe. O provocado, o natural, quando é espontâneo.
acontece, né? Sem ninguém estar preparando. Agora, o provocado é através de passe. Exato. Passe Magnético. que começou com o Pseguir, Marquês de Pseguir. Ele foi dar passe num camponês, e o camponês caiu em sono, mas falava, né? E tem um rapaz, Adilson Mota, até acho que é parente do Mário aí. Deve ser meu primo. Lá do Nordeste, ele trabalha com isso. Porque isso aí hoje é raro. Isso aí, como é muito difícil, porque você tem que dar passe lá 5, 10 minutos para a pessoa entrar nesse sonambulismo. Então, mas ele trabalha, o Adilson Mota trabalha, ele utiliza esse sonambulismo. Beleza. Aqui, ó, a gente tem só que prestar um pouco de atenção ao título, né? Ele coloca lá, ó, sonambulismo mediúnico espontâneo, né? É interessante que ele é espontâneo, mas não é aquele... vamos ver se eu entendi também, vocês me corrigem se não. Então, nós temos o sonambulismo induzido ou provocado, que é esse que tanto o Antônio Carlos como a Alcione explicaram ali, né? Através dos passos, do magnetismo. O sonambulismo espontâneo talvez fosse aquele em que você dorme e fica sonâmbulo, que a Marlene falou, né? E esse sonambulismo espontâneo aqui é diferente, porque é um sonambulismo mediúnico espontâneo. Até onde a gente entendeu aqui, ele é provocado pela ação dos espíritos, né? Não é provocado por um magnetizador e nem é espontâneo porque a pessoa não dormiu e se tornou sonâmbula. Ele foi provocado pelo espírito, né? Confere? É porque, na verdade, o sonambulismo ele é um fenômeno anímico. Isso. Agora, ele é mediúnico quando o médium sonâmbulo serve de intermediário de outro espírito. Por exemplo, quando é anímico, ele mesmo receita, ele mesmo detecta a doença da pessoa, porque a visão do sonâmbulo ela é total. Se você pôr um livro no joelho dele, ele vai ler o livro. É porque é a visão espiritual, né? Agora, quando ele fala assim, o fulano de tal tem um espírito aqui que está indicando tal remédio. Aí ele está funcionando como intermediário. Aí é o mediúnico. É interessante isso, né? Esse relato de Kardec, quando perguntaram, mas ele é médium? Ele fala uma coisa muito interessante, médium de si mesmo, do seu próprio espírito. Isso onde que ele responde isso? No livro dos médiuns? No livro dos médiuns. Está no livro dos médiuns. Ele dá esse exemplo do rapaz. Que ele conseguia fazer diagnóstico e dava receita. Aí, um dia ele fez diagnóstico e perguntaram, mas você não vai dar a receita? Ele falou, hoje eu não posso dar porque o meu anjo doutor não está aqui. Uhum. Então, aí ele comportava-se como médium. Aí, como médium de um intermediário, de um espírito. Ele era até meio abobalhado, né, Alcione? Isso, ele assim, ele tinha uma percepção pequena em relação aos outros. Mas, quando ele entrava em transe, ele tinha uma lucidez que era impressionante. Ele é médium de si mesmo enquanto ele está fazendo um fenômeno anímico, né? Então, ele está expressando o próprio espírito com... O seu próprio espírito. E não tem diferença da expressão de um espírito alheio. Não tem porque ele está não desconectado, né? Mas ele está afastado do corpo físico, então ele tem o seu potencial alargado, né? Isso. Não é alargado, ele não tem, na verdade, o abafador que é o corpo físico, né? Ele está separado desse abafador, por isso que ele é médium dele mesmo. Ele entra num estado de maior lucidez, né? Maior lucidez, exatamente. Exatamente. Beleza.
Mais algum comentário? Se não, sigamos. Vamos lá. Se alguém quiser comentar, só abre o microfone que a gente para e volta. Vamos ver aqui onde é que ele parou. Espera aí. Aqui. O senhor... É aí? Não, peraí que tem mais um para cá, peraí. É o anterior, né? É esse mesmo, isso. Aqui agora. A senhora C. Não deve chorar, irmão. São Luís te perdoa e te abençoa. Os bons espíritos não têm ressentimento contra os que abandonam seus erros. Digo-te que ele te perdoa. Esse espírito é bom. Veja, ele nos sorri, levando a mão no seu peito. Como dói sofrer assim. O senhor vê. Ele me fala, escuta. Coragem, diz-me ele. Trabalha com teus irmãos. O ano que começa será fértil em grandes acontecimentos. Em torno de nós surgirão grandes gênios, poetas, pintores, literatos. A era das artes sucede à era da filosofia. Se a primeira fez prodígios, a segunda fará milagres. O senhor vê, exprime-se com extraordinária veemência. Está no supremo grau de êxtase. A senhora C, acalma-te, irmão. Nisto pões demasiado calor. Isto te faz mal, acalma-te. O senhor vê continuando. Mas aí começa a missão da nossa sociedade. Missão muito grande, muito bela, para aqueles que a compreendem. Foco da doutrina espírita, ela deve defendê-la e propagar os seus princípios por todos os meios de que dispõe. Aliás, o seu presidente saberá o que deve ser feito. Agora, irmã, ele se afasta, ainda nos sorri. Diz-nos com a mão. Até logo. Vamos, subamos, irmãs. Deves assistir a um espetáculo esplêndido, a um espetáculo que o olhar terreno jamais viu. Jamais, jamais. Sobe, sobe. Eu quero. Silêncio. O que vês? Olha este exército de espíritos. Lá estão os poetas que nos cercam. Cantai também, cantai. Vossos cantos são cantos do céu, o hino da criação. Cantai. E seus murmúrios acariciam os meus ouvidos. E seus acordes adormecem o meu espírito. Tu não ouves? Vamos só parar um minutinho aqui, para a gente não perder esse trecho. Né? Então, ele vai lá, ele pede perdão para São Luís, né, pelo fato dele ter se afastado em pensamento dele e tudo. Né? E São Luís simplesmente sorri para ele e dirige a ele palavras de encorajamento, palavras de incentivo, né? E a senhora C, percebendo ali que ele estava muito emocionado, tenta acalmá-lo, né? Falou, olha, tá vendo que São Luís não guarda ressentimentos, ele está te perdoando, né? Então foi uma cena bastante emocionante ali. Aí ela mesmo, ele, né? Ele se expressa ali com a veemência e aí eles fazem essa observação aqui, ele está no supremo grau do êxtase. Então, é um sonambulismo estático, né? Então, ele tá num senso de percepção ali que levou eles a essa comoção, a essa emoção profunda, é estático mesmo. É um sonâmbulo que está ali extasiado com aquela situação ali. Tanto que a senhora C vai falar para ele, acalma-te, irmão, né? Pões nisso demasiado calor. Isso vai te fazer mal, acalma-te. Então, ela tenta acalmá-lo ali, porque ele está extremamente emocionado, né? Ele está muito ainda envolvido com aquilo que ele está vendo, com a presença de São Luís, muito provavelmente sentindo, né, aquela atmosfera fluídica ali. E ele começa a falar da missão ali da sociedade, e aí São Luís se afasta deles, e eles começam a ver ali, ainda nesse estado de êxtase, eles começam a ver esses outros espíritos que estão ali agora cantando, fazendo uma apresentação. Né? Então, a gente vai continuar descrevendo esse processo aqui. Ok? A senhora C. Sim, eu ouço. Parece que eles dizem que com o ano espírita que começa uma nova fase para o espiritismo. Fase brilhante.
de triunfo e de alegria para os corações sinceros, de vergonha e de confusão para os orgulhosos e para os hipócritas. Para estes, as decepções, o desamparo, o esquecimento, a miséria; para os outros, a glorificação. O Senhor vê. Eles já o disseram, e isso se verifica. A senhora C. Que festa, que magnificência, que esplendor deslumbrante! Meu olhar apenas pode sustentar o seu brilho. Que suave harmonia se faz ouvir e penetra a alma. Olha todos esses bons espíritos que preparam o triunfo da doutrina sob a conduta dos espíritos superiores e do grande espírito de verdade. Como eles são resplandecentes, e quanto lhes custa voltar a habitar um globo como o nosso. Isso é doloroso, mas faz progredir. O Senhor vê. Escuta, 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 digo-te eu. O Senhor vê começa o improviso seguinte em versos. Era a primeira vez que ele fazia poesia mediúnica verbalmente. Até agora, as comunicações desse gênero sempre tinham sido dadas por escrito e espontaneamente. Era uma noite de tempestade. O mar rolava seus mortos. Acho que é a poesia que ele está falando, né? Isso. Jogando na praia lúgubres acordes. Isso. Aqui, Kardec vai colocar aqui a poesia inteira dele, tá? Eu tirei porque é uma poesia bem grande mesmo, e aí não vai dar tempo da gente analisar como poesia, nem prestar atenção nela, imagino eu, como poesia em si, né? Já que a gente está, nosso foco aqui é mais estudar o fenômeno e as orientações aqui. Me chamou a atenção aqui que ele vai falar ali que São Luís havia dito para ele que ia começar uma nova fase da doutrina espírita, né? Do espiritismo, que depois da fase filosófica viria uma fase mais artística ali, e aí começa toda aquela essa festa, que ele chama de festa, né? Que festa aqui, que magnificência, e aí ele não consegue sustentar o brilho dessa apresentação, né? Então vamos imaginar o nível desses espíritos que estavam ali se apresentando, né? Que chocou esses dois médiuns aí despertos do corpo físico, que podiam em êxtase ver aquela festa ali, né? E aí ele começa a falar essa poesia, né? E Kardec faz uma pontuação aqui de que ele era um médium poeta, ele tinha falado isso lá no começo, mas que ele vai esclarecer aqui agora que ele nunca tinha expressado verbalmente a poesia. Ele sempre fazia via psicografia. Então é interessante também que era a primeira vez que ele conseguia fazer isso, que ele fazia isso verbalmente, de apresentar uma poesia aqui. Então, aí essa poesia nós cortamos. Depois, se alguém tiver curiosidade, vale a pena ir lá e observá-la de novo. Aí ele continua o diálogo aqui com a senhora C. Senhora C, vês, ele para, mas deve falar ainda. Sim, ele se aproxima. Os sons se tornam mais distintos. Eu escuto. Esta pobre criança sou eu, dirigindo ao senhor Allan Kardec. Esse desconhecido és tu, caro e honrado mestre. Tu que me deste a conhecer duas palavras, eternidade e imortalidade. Dois nomes, um Deus, o outro alma. Um foco, o outro chama. E vós, meus caros amigos, neste lugar reunidos, sois minha família, onde agora, tranquilo, vou terminar meus dias. Amai sempre. Ele foge. Casimir de Lavigne. Caro espírito, ainda, ele foge. Vamos, não sou bastante forte para assistir a este concerto divino. Sim, é demasiadamente belo, é belíssimo. A senhora C. Ele falaria mais se quisesse, mas tua exaltação o impediu. Eis-me quebrado, amortecido, exausto, não podes mais falar. O senhor vê, sim, eu o sinto.
É uma fraqueza, como um vivo sentimento de pesar. E devo despertar-te muito cedo, porque não ficar para sempre neste lugar. Por que voltar à terra? Vamos, porque é preciso, irmã. É preciso obedecer este murmurar. Desperta. Eu quero que despertes. A senhora C abre os olhos. De minha parte, podes despertar-me agitando o teu lenço. Eu sufoco. Ar, ar. Estas palavras e, sobretudo, os versos foram ditos com uma ênfase, como uma efusão de sentimentos e um calor de expressão, das quais as mais dramáticas e patéticas cenas podem dar uma pálida ideia. A emoção da assistência geral, porque sentimos que não era declamação, mas a própria alma desprendida da matéria que falava. Esgotado de fadiga, o Sr. V foi obrigado a deixar a sala e ficou muito tempo aniquilado, dominado por um meio sono, do qual só saiu pouco a pouco por si mesmo, sem querer que ninguém o ajudasse. Interessante, né? Ele de fato, entrou nesse estado de exaltação, né? Bastante profundo ali, que ele nem conseguiu acabar de ver o concerto, né? Ele ficou tão impressionado, tão emocionado, tão extasiado, que ele não conseguiu, né? Então, esse outro espírito aí veio falar com ele, e aí não conseguia, de tão extasiado que ele estava. Tanto que a senhora C falou, né, ele falaria mais se ele quisesse, né? Mas a sua exaltação o impediu. Ele não conseguia mais falar, se expressar de tão exaltado que ele estava ali, né? E aí depois ele ficou destruído, né? Ficou exausto ali, e aí ele quis despertar, né? Devo despertar-te, né? O senhor V disse lá, e queria despertar a senhora C. E aí ela não queria ser despertada. Ela estava naquele processo ali, ela queria ficar por ali, né? Então ela falou: por que a gente tem que obedecer? Por que a gente não fica para sempre nesse lugar? Então, imagine só, né? O que eles deveriam estar vendo, o que eles deveriam estar sentindo, a ponto dela, em espírito, falar: meu, eu não quero voltar para aquilo lá, né? Não quero sair desse lugar em que eu estou aqui. E aí depois o Kardec vai descrever ali a emoção de todo mundo que estava ali participando. Todo mundo sentiu aquela vibração, sentiu, né, aquela mesma emoção que os dois espíritos estavam sentindo ao participar daquela cena lá. Tanto que ele vai dizer lá que a mais dramática e mais patética das cenas não podia descrever, daria uma pálida ideia do que é que eles tinham acabado de assistir ali, né? Então, eles tinham a sensação, de fato, de que era a própria alma deles que estava falando, desprendida da matéria, de fato narrando aquela situação que eles viram ali. E depois o médium extenuado lá, ficou lá horas se recuperando desse processo tão diferente, né? E tão emocionante que ele passou ali. Ok? Algum comentário? Vamos lá. Estes fatos vêm confirmar as previsões dos espíritos quanto às novas formas que não tardaria a tomar a mediunidade. O estado de sonambulismo espontâneo, no qual se desenvolve ao mesmo tempo a mediunidade falante e evidente, é com efeito uma faculdade nova, no sentido em que parece generalizar-se. É um modo particular de comunicação que tem sua razão de ser neste momento, mais que anteriormente. Ademais, este fenômeno é muito mais para servir de complemento à instrução dos espíritos do que para a convicção dos incrédulos que nele veriam apenas uma comédia. Só os espíritas esclarecidos podem não só o compreender, mas nele descobrir as provas da sinceridade e da charlatanice, como em todos os outros gêneros de mediunidade. Só eles podem dele destacar o que é útil, deduzindo suas consequências para o progresso da ciência, na qual os faz penetrar mais cedo. Assim, esses fenômenos geralmente só se produzem na intimidade, e aí, além do que os médiuns não teriam nenhum interesse
em simular uma faculdade inexistente. A trapaça, logo, seria desmascarada. Só vamos dar uma pausa aqui, porque ele falou muita coisa aqui nesse trechinho, né? Ele falou bastante coisa ali. Primeira coisa, ele vai falar da previsão dos espíritos, que novas formas de mediunidade iriam surgir. Ele já tinha falado isso naquele artigo que a gente estudou sobre mediunidade mental, lembra? Que também era uma situação nova que estava acontecendo ali naquele momento que nós estudamos, e aí essa aqui ele vem destacar como uma nova possibilidade, uma nova forma ali de mediunidade, né? Esse sonambulismo espontâneo aqui. E ele desenvolve, né, várias características da mediunidade. Ele vai desenvolver a falante, a vidente ao mesmo tempo, e com esse grau, né, com essa potência aí, que leva a essa visão e a essa descrição desse ambiente aí, através desse processo estático de êxtase, né, que os médiuns estão ali. Ele vai falar que tem sentido nesse momento em que eles estão vivendo ali, mais do que anteriormente. Então, assim, a espiritualidade ela vinha trazendo essas características, essas formas de mediunidade aos poucos ali, né? Em cada momento ela trazia a que era pertinente àquela fase, né? Então começou lá com as mesas girantes, depois vem com a prancheta, depois vem para a psicografia, e aí vai se modificando, né? Vai se apresentando, desenvolvendo novas formas. Essa aqui era uma outra. Ele vai informar para nós aqui que esse tipo de mediunidade ele serve de complemento à instrução dos espíritos, mais do que para convencimento de uma plateia leiga, por exemplo, de um incrédulo, né? E ele vai explicar ali por quê. Porque um incrédulo que não conseguia entender o que estava acontecendo, que não conhecia o fenômeno, que não conhecia os médiuns, que não conhecia a reunião, ele vai colocar aqui que ele viria só uma comédia, né? Porque deve ter sido uma situação muito estranha, né? Muito diferente. A descrição, a emoção, aquilo tudo ali, né? Então, ele vai colocar que isso não é uma coisa para o convencimento. É muito melhor, né, para o convencimento você fazer uma aparição, você ter uma mesa girando, do que uma pessoa em êxtase falando. E principalmente porque, como ela está no estado de êxtase, ela vai falar, às vezes, muita coisa desconecta, muita coisa que, para quem não está vendo ali, para quem está ouvindo, vai ser absurda, como ele colocou aqui. Vai ser como se fosse uma comédia ali. Os espíritas esclarecidos, ele vai dizer aqui, né, esclarecidos, que têm essa sintonia, não só vão compreender, como vão descobrir a prova da sinceridade ou da charlatanice. Então, quem já está convivendo com aqueles médiuns ali o tempo inteiro, com aquele fenômeno, vai ter condição de observar ali, né, o que é genuíno, o que não é. Então, ele começa a pintar esse quadro aqui com esse cuidado, né, um cuidado com esse tipo de mediunidade, porque ela não vai servir para convencer ninguém de que isso é um processo mediúnico ali. Por isso, ele vai alertar aqui no finalzinho desse trecho, né, que esse tipo de mediunidade, normalmente, ele vai ser produzido na intimidade dos grupos, né, porque ali vai precisar ter muita confiança, muita sintonia entre os médiuns, né, para que se possa permitir que isso aconteça, né, então, e não interromper, não atrapalhar. Então, ele vai deixar essas questões bem claras aqui. Então, ele já trouxe esse rol de informações aqui nesse trechinho. Ok? Vamos lá. As nuances de observação aqui são tão delicadas e sutis que exigem uma atenção contínua. Nesse estado de emancipação, a sensibilidade e a impressionabilidade são tão grandes que a faculdade não pode desenvolver-se em todo o seu brilho, senão sob a influência fluídica inteiramente simpática. Uma corrente contrária basta para alterá-la, como o sopro que embacia o gelo. A sensação penosa que por isso sente o médium fala o dobrar-se sobre si mesmo, como a sensitiva à aproximação da mão. Sua atenção se volta, então, na direção dessa corrente desagradável. Ela penetra o pensamento, que é a sua fonte, ela a vê, ela lê, e quanto mais a gente se antipática, mais ela o paralisa. Foi aí, se julgue de efeito, que deve produzir um concurso de pensamentos hostis,
Assim, essas espécies de fenômenos absolutamente não se prestam a exibições públicas, nas quais a curiosidade é o sentimento dominante, quando não o da malevolência. Além disso, requerem da parte das testemunhas uma excessiva prudência, porque não se deve perder de vista que, nestes momentos, a alma apenas se liga ao corpo por um fio frágil e que um abalo pode causar, pelo menos, graves desordens na economia. Coloca mais aí para nós, né? Uma curiosidade indiscreta e brutal pode ter as mais funestas consequências. Eis porque nunca se agiria com demasiada precaução. Pois bem, então aqui ele tá mostrando agora a gravidade desse processo, né? Então ele vai falar ali que nesse estado de emancipação desses espíritos, do espírito desses médios, ele está ligado só por um fiozinho, né? Você vê que ele se desprende totalmente para entrar nesse êxtase aqui. Então ele precisa de uma sintonia muito fina, né? Muito uniforme para poder funcionar. E que qualquer corrente contrária interrompe esse processo. Então eles vão... o cuidado, né? Para ninguém tocar naquele espírito, se uma vibração qualquer já impediria que aquilo acontecesse ali. Então, qualquer corrente antipática paralisaria, e ele faz uma outra observação importante aqui, né? Que precisa ter prudência excessiva, porque se você interrompe esse processo, você pode causar essas desordens na economia, né, física, na economia daquele conjunto espírito-corpo que é daquele médium. Então, veja o estado que o médium ficou. Já pensou se você interrompe aquilo, se você vai lá e dá um chacoalhão nele ali naquele momento, o que vai acontecer? Ele vai sofrer bastante, é isso que ele vai dizer aqui. Que esse processo é tão... ele vai falar que da sensibilidade, da impressionabilidade que ele tem, né, tamanho, o grau de separação que ele tem ali, o grau de... Ele usa de emancipação, né, que o espírito tem do corpo físico, que causaria esse impacto se você o despertasse. Isso a gente vê, imagino eu que deve ser uma crença popular, mas aí vocês me digam se tem razão, que você não pode nunca acordar um sonâmbulo, né? Eu não sei se isso procede ou não. Vocês já ouviram isso? A pessoa está sonando, não acorda ele não, e tal. Isso procede, Alcione? Isso aqui é do ramo aí? Olha, é delicado, né? Você tem que ir devagarzinho, leva para a cama, devagar, aí a pessoa acorda. Mas o Mário terminou já o trabalho aí, ou não? Eu terminei o que eu tinha que falar, que vai mais aqui. Mas porque, se você me permitir, eu vou dar um exemplo. Por favor, por favor. Os domínios da mediunidade. Por favor. O instrutor é o Aulus, né? E ele está trabalhando com um grupo mediúnico muito afinado. E ele vai descrevendo cada médium como funciona. E essa é a descrição do Antônio Castro. Ele é um médium que desdobra, é um sonâmbulo. Você lembra disso, Marleninha? Então, ele é colocado em sonambulismo, em sono, pela espiritualidade. E ele desdobra. E desdobrando, ele fica apavorado quando ele fica no plano espiritual. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou enxergando, não tem isso. Aí o instrutor do grupo mediúnico faz prece, fica tranquilo, está tudo bem, está tudo em ordem. Aí ele vai ser levado num outro lugar. Num lugar onde ele descreve que é arborizado, que é muito bom e tal, etc. Aí ele vê uma pessoa, eu esqueci o nome dele agora, vou falar Olívio, mas não deve ser Olívio. Né? Olivier, ou qualquer coisa assim. Esse nome eu esqueci. Meu Deus, Olivier. Quem era o Olivier? Olivier fazia parte do grupo deles e tinha recém-desencarnado. Você lembra disso, Marlene? Ele tinha recém-desencarnado. E ele queria dar comunicação para o grupo, mas ele ainda não tinha condições para isso. Então, eles levaram esse médium. Então, ele fala com o Olivier, ele dá um abraço, ele se emociona, ele chora no meio no corpo físico. E aí ele fala assim, eu vou falar para você e você fala para o pessoal. Aí ele conversa com o pessoal, e à medida que ele conversa, o André Luiz fala uma coisa muito interessante.
ele fala lá, e como se fosse um aparelho radiofônico, a boca dele fala aqui também concomitante, fisicamente. Então, ele dá toda a comunicação e tal. Se o pessoal se emociona muito, que ele está bem, ele está indo bem, agradece as preces, isso que a pessoa desencarnada, agradece as preces e tal, etc. Depois passou, ele volta para o corpo físico, como um imã, ele é imantado num corpo físico, e Antônio Castro acorda, como alguém acorda de um sono profundo, ele esfrega os olhos e tal, etc., e não se lembra de coisa nenhuma. Ele é um médium inconsciente, sonambúlico. A descrição é muito bonita e muito bem feita. Depois eu vou consultar. Antônio Castro chama Desdobramento em Serviço. Se eu não me recordo, é capítulo 4, mas é fácil achar nos domínios da mediunidade. Desdobramento em serviço. Mas... Desdobramento em serviço. Joia. Depois eu vou... A Marleninha lembrou de tudo, né, Marleninha? Eu lembrei porque nós estávamos estudando esse livro nos grupos mediúnicos antes da pandemia. Aí temos caminhado até bastantinho. Agora começamos novamente o livro, para poder, né? Mas é um caso muito interessante. É a mediunidade inconsciente, que é rara, né, Alcione? É raro. Mas ali tem 2 livros. A Celina também é inconsciente. A Celina também é. Outro médio, ela é inconsciente. É verdade. Muito bom. Tranquilo? Mais algum comentário? Continuamos. Vamos lá. Quando no início o senhor vê, diz que toda vontade, toda ação magnética é e deve ficar estranha a este fenômeno. Ele dá a compreender que só a ação dos espíritos é a sua causa e que ninguém poderia provocá-la. A recomendação de não falar nem a um nem a outro tinha por objetivo deixá-los inteiramente no êxtase, para não atrapalhar, né? Perguntas teriam tido como efeito detê-lo no impulso de seu espírito, trazendo-os ao terra-terra e desviando-lhes o pensamento de seu objetivo principal. A exaltação da sensibilidade tornaria igualmente necessária a recomendação de não tocá-los. O contato teria produzido uma comoção penosa e prejudicial ao desenvolvimento da faculdade. De acordo com isso, compreende-se por que a maior parte dos homens de ciência chamada a constatar fenômenos desse gênero ficam decepcionados. Não é por causa de sua falta de fé, como eles pretendem, que o efeito eu falei certo, não? Como eles pretendem, que o efeito é recusado pelos espíritos. São eles próprios que, por suas disposições morais, produzem uma reação contrária. Em vez de se colocarem nas condições do fenômeno, eles querem colocar os fenômenos em sua própria condição. Eles desejariam aí encontrar a confirmação de suas teorias anti-espiritualistas, porque para eles, somente aí está a verdade. Se sentem vexados e humilhados por receberem um desmentido pelos fatos. Porque os cientistas, eles procuram entender que tudo são faculdades da mente, do cérebro, né? Exato. Então, nada obtendo, ou obtendo somente coisas que contradizem sua maneira de ver, em vez de rever suas opiniões, eles preferem negar ou dizer que tudo não passa de uma ilusão. E como poderia ser de outro modo entre gente que não admite a espiritualidade? O princípio espiritual é a casa de fenômenos de uma ordem particular. Buscar a sua causa fora desse princípio é buscar a causa do raio fora da eletricidade. Não compreendendo as condições especiais do fenômeno, eles fazem experiências com o paciente como se fosse um tubo de ensaio com produtos químicos. Eles torturam-no como se tratasse de uma operação cirúrgica, com o risco de comprometer a sua vida ou a sua saúde. Tudo bem. Então, aqui ele vai mostrar para nós aqui
que lá no início, né, da reunião, o senhor vê assim que ele começou a entrar nesse processo, né, desse sonambulismo, ele mesmo orientou, né, que toda vontade e toda ação devia ficar estranha àquele fenômeno, ou seja, as pessoas eram para assistir passivamente àquele processo mediúnico, aquele trabalho que ia ser feito ali, né, que essa seria só a ação dos espíritos que seria necessário ali, não caberia ninguém mais provocar esse tipo de fenômeno. E aí Kardec vai dizer que se você chama os homens da ciência para participar de um fenômeno desse, não vai funcionar. Né? Primeiro, porque eles vão querer conduzir, eles vão querer moldar o fenômeno à experiência deles. E esse não é um fenômeno capaz de ser moldado. Né? Não é uma condição onde o espírito está se comunicando ali, como vários que foram relatados aqui, e a gente vê que você pode interagir com o espírito, que você pode perguntar para ele, que você pode questionar o que está acontecendo ali. E normalmente há essa interferência. Né? Ele vai falar aqui que as interferências são mais das disposições morais, no caso aqui desses homens da ciência, que na verdade eles queriam era desqualificar o fenômeno, né? Não queriam entender, nem queriam muito menos participar daquilo, mas sim desqualificar, e que isso, principalmente para um fenômeno dessa natureza aqui, era fatal. Né? Ele não aconteceria. E se fosse no meio do processo, ainda poderia ter, ele volta a falar aqui, esse desarranjo, né, que prejudicaria o médium ali. Depois ele vai falar no finalzinho ali que isso não vai funcionar. Ele dá uma saída desse caso específico para colocar aqui, né, uma situação da própria ciência da época, e da ciência até atual, né, que não admitindo o princípio espiritual como causa do fenômeno, fica muito difícil fazer qualquer tipo de análise, porque ele quer buscar uma coisa fora daquela causa, ele quer moldar aquilo a uma causa material, não vai ser possível. Né? O princípio espiritual é diferente do princípio material. Então, se você não separar isso e não estudar de outra maneira, se você querer colocar isso aí num tubo de ensaio, num laboratório, repetindo a todo momento, ele fala aqui, né, não compreendendo as características particulares de produção de um fenômeno desse, né, então fica muito difícil comprovar. Aliás, assim, a gente já estudou isso várias vezes, né, essa é a grande dificuldade de se fazer uma comprovação científica de um processo mediúnico, né, porque as características necessárias para que o processo mediúnico funcione são muito específicas. Então, às vezes, você vai ter o mesmo conjunto de médiuns no mesmo lugar, no mesmo dia, produzindo um fenômeno, e no outro dia está no mesmo lugar, o mesmo conjunto de médiuns, e não vai produzir aquele fenômeno, por uma série de situações que a gente já cansou de estudar aqui. Né? As próprias situações de disponibilidade dos espíritos, né? De necessidade de se fazer aquela reunião, da sintonia dos médiuns, da condição física daqueles médiuns naquele dia, né? Da condição fluídica daquele ambiente, enfim, uma série de situações que não são passíveis de você reproduzir em laboratório. Né? Até porque, para começar, do outro lado, você tem um grupo de seres pensantes que não estão dispostos a ficar servindo de cobaia para ninguém. Né? Mas esse é só um dos argumentos. Né? Se a gente fala, não, é porque o espírito não se presta a esse tipo de coisa. Então, você não vai fazer. Mas aí esse argumento é interessante porque, se a gente for olhar todos os fenômenos físicos que aconteceram no princípio da codificação da doutrina espírita, eles tinham o objetivo, de fato, de trazer, de mostrar que a espiritualidade estava lá. Não é? Então, se fosse só a questão da vontade, nós teríamos menos resistência, porque talvez até haja a vontade, mas é um conjunto de fatos e características que tem que acontecer, ambientais e tudo mais, que muitas vezes não vai dar para você reproduzir aquele fenômeno. Então, Kardec faz quase que um parêntese aqui para colocar essa dificuldade, né, da ciência convencional aceitar esse estudo e conseguir estudar objeto de estudo diferente, né, forma de abordagem diferente, medição diferente. Então, é tudo diferente aqui. Né? Então, já coloca essa situação aqui. Ok? Podemos seguir? Mais um pouquinho. Vamos lá. O êxtase é o mais alto grau de emancipação. Exige muito mais precauções, porque o espírito nesse estado, embriagado pelo espetáculo que tem sob seus olhos, geralmente não deseja nada melhor do que permanecer onde está e deixar a terra completamente.
Muitas vezes ele chega a fazer esforços para romper completamente. Muitas vezes ele chega a romper completamente o último laço que o prende ao corpo. E se sua razão não for bastante forte para resistir à tentação, deixar-se-ia ir de boa vontade. É então que se torna necessário vir-lhe em auxílio por uma vontade forte, tirando-o desse estado. Compreende-se que aqui não há uma regra absoluta e que é preciso proceder de conformidade com as circunstâncias. A respeito disso, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora, inutilmente tinham tentado magnetizá-lo. De uns tempos para cá, ele cai espontaneamente no sono magnético sob a influência da mais leve causa. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente e, por vezes, uma simples conversação. Durante seu sono, ele tem percepções de uma ordem mais elevada. Fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais graves questões. Ele vê os espíritos perfeitamente, mas a sua lucidez apresenta graus diversos, pelos quais ele passa alternativamente. O mais extraordinário é o de um semi-êxtase. Em certos momentos ele se exalta e se experimenta uma viva emoção, o que é frequente. Exclama com uma espécie de terror, e isso muitas vezes em meio da mais interessante conversa. Despertai-me imediatamente, o que seria imprudente não fazer. Felizmente, ele indicou-nos o meio de despertá-lo instantaneamente, que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Muito bem. Então, aqui, o que ele vai mostrar para nós aqui, né? Que esse grau de emancipação é tão grande ali, que muitas vezes leva o espírito do médium a ter esse desejo de permanecer onde está, de deixar a Terra. Então, ele vai colocar de novo aqui a prudência que tem que ter com isso, o cuidado que se tem que ter, e por isso que deve ser raro, né? Não acontece o tempo inteiro. Porque ele vai falar aqui que a pessoa tem que ter um esforço forte para poder voltar, né? Vê o diálogo dos dois lá, né? Da senhora C e do senhor V, né? Não estavam querendo voltar, não, temos que voltar, nós temos que obedecer aqui. É um processo complexo esse aqui, né? Kardec vai dizer ali que não há uma regra exata de como proceder nesse caso aqui, e aí ele começa a citar a história do amigo deles aqui, que oferece um interessante tema para o estudo. Então, aí a gente vê aqui nesse relato desse amigo que essa possibilidade dele se tornar um sonâmbulo e entrar nesse semi-êxtase aqui, que ele foi gradativa, foi acontecendo. Então, no começo ali, muita gente tinha tentado magnetizá-lo, né, ou hipnotizá-lo, na palavra de hoje, mas não conseguia de jeito nenhum. E, em dado momento, ele começa a ter esse processo, né, muito facilmente. Ele vai falar, às vezes, uma simples conversação, ele já entrou ali, aprofunda nesse processo de sonambulismo ali. Então, vai falar que ele, aí nessa hora, ele começa a dar esses exemplos que ele fala, né, de eloquência, de esclarecimento, aprofunda com lógica em assuntos que ele não tem condição de fazer quando está utilizando o seu corpo físico, quando está aqui sem esse processo de sonambulismo ali, né? Então, às vezes se exalta também, então tem graus, né? Ele vai mostrar que aqui tem graus, e ele já deixou para eles lá uma senha, né? Ó, vocês me despertem, né? A hora que eu falar para me despertar, me desperte. Então, veja a dificuldade dele. Ele já está fazendo esse processo há algum tempo, e ele fala para eles, olha, vocês me despertem, que é importante. E aí ele fez por isso que Kardec fala que não tem uma regra para isso. Ele falou, vocês sopram, né? Então sopra fortemente na minha fronte que eu vou despertar. Então foi um dispositivo, né, que ele encontrou para fazer esse despertar aí. Como Kardec coloca ali, não tem uma regra específica, eu acredito, né, que isso não sirva para qualquer pessoa, não deve ser esse. Esse é o dispositivo para esse caso aqui.
pode servir para outros, mas não quer dizer que vai servir para todos. Então, cada um vai ter aí uma forma de se fazer isso aqui, né? Tudo bem? Alguma... Mário, aí comentário? ficou Pois não. claro nesse Pode caso. falar, senhor. Quando ele está desdobrado, é que ele começa a falar, ele vê, ele tem uma lucidez própria dele, né? Ficou bem claro, bem claro. Aí a pergunta é a seguinte, mas ele é médium nessa hora? Sim. É médium de quem? Olha o Kardec falando, de seu próprio espírito. Porque o fenômeno mediúnico é exatamente como quando é exatamente igual como se fosse um outro espírito. Ele é médium de si mesmo. É termo de Kardec isso. E tem muita gente que fica, né, assim, com tanto pudor sobre isso, e o próprio Kardec fala isso. Não, voltando, por que manda soprar aqui? Isso é especulação. Só estou jogando, Mário. Porque aqui, olha, corresponde, se a gente for ver, ao terceiro cerebral, olho, né? é o centro cerebral. E é o centro cerebral. Então, às vezes, assopra aqui para o fulano, né, despertar. Chamar para voltar, né? Para voltar. Deve ter um fundamento. E outra coisa, foi falado muito aí, né? Durante a comunicação, não pode encostar no médium. Às vezes o dialogador fica muito assim, encostando, aí é encrenca, ele volta. Vai desconectar, né? O processo é muito É sensível. uma coisa que tirar da tomada, né? Exatamente. O processo é muito sensível, né? Qualquer situação dessa vai fazer interromper aquele processo. Pois não, Vera? Uma dúvida. Nesse caso, o médium está falando, tem um dialogador orientando ou não? Eu fiquei com essa dúvida. Nesse caso aqui? Isso acontece na espiritualidade, esse sonambulismo. Não. Veja só, aí o pessoal me complementa ali. Mas não há um dialogador, porque não é um diálogo, né? É um processo em que eles entram, no caso os dois lá, e agora nesse último caso aqui, só essa pessoa, ele entra nesse estado de sonambulismo, né? Nesse caso aqui ele vai falar lá em semi-êxtase, né? Em algum caso mais estático, nesse caso dos dois que nós vimos lá, da senhora C e do senhor V, eles ficam totalmente estáticos, né? Extasiados ali, não sei se é essa palavra, né, mas eles entram em êxtase e eles começam a narrar. Não há diálogo ali, sabe, Vera? Não há diálogo. É uma comunicação só. Tanto que eles vão colocar ali, ó, nem pensamento negativo não pode ter, de tão sutil que é esse processo. Quanto mais você dialogar. Então, ele fala, não toca, não dialoga, não dirige a palavra. Assim que o senhor vê lá, ele falou no começo da manifestação lá dele, né? Ninguém vai conversar com esses dois médios. E ainda deu uma dura no outro que estava dormindo lá, né? Eu quero que você desperte, você vai ficar desperto aí. Né? Provavelmente, se ele tivesse entrado... Lembra que esse que estava quase dormindo lá, quase adormecendo, tinha sido um que entrou nesse processo na reunião antes dele sair de férias? Então, quer dizer, mas agora não era a hora dele fazer, senão ia interromper, né? Precisava ser aqueles dois lá. Entendeu, Vera? Então, não é um diálogo aqui, não. Né? Todo mundo... Tranquilo? É isso mesmo? Mais alguma coisa aqui? Então, nós voltamos semana que vem, tem mais um bom trecho aqui, Kardec vai explorar bem esse tipo de mediunidade aqui, a gente já viu, bem interessante, né? E ele vai trazer mais informações bacanas aqui. Então, semana que vem a gente se vê de novo para acabar com esse texto aqui, tá certo?